Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Segundo então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nos cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se diante de uma encruzilhada. O caminho à sua frente se divide em duas direções distintas. Uma estrada é larga, pavimentada, aparentemente fácil de percorrer. A outra é estreita, rochosa, cheia de curvas e obstáculos. Qual você escolheria? Esta imagem de escolha, de decisão, permeia nossas leituras de hoje, convidando-nos a refletir profundamente sobre nossa jornada de fé e nosso compromisso com Deus. Na primeira leitura, Josué reúne todas as tribos de Israel em Siquém. Este não é um encontro qualquer. Siquém é um lugar carregado de história e significado para o povo de Israel.
Foi ali que Abraão construiu seu primeiro altar ao Senhor na terra prometida. Foi ali que Jacó enterrou os ídolos estrangeiros de sua família. Agora, neste local sagrado, Josué apresenta ao povo uma escolha crucial. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. ¡Qué momento dramático! Josué está essencialmente dizendo: decidam-se. Vocês estão com Deus ou não? Não há meio termo, não há posição neutra. É uma escolha entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses, entre a fidelidade e a idolatria. E então, Josué faz uma declaração poderosa que ecoa através dos séculos até nós hoje. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Que exemplo de liderança! Josué não está apenas apresentando uma escolha ao povo, ele está tomando uma posição firme, independentemente do que os outros decidam fazer. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos escolhas semelhantes? Talvez não sejamos tentados a adorar deuses de pedra ou madeira, mas enfrentamos diariamente a tentação de colocar outras coisas no lugar de Deus em nossas vidas. Carreira, dinheiro, status, prazer, todos estes podem se tornar deuses se não tomarmos cuidado. O povo responde à exortação de Josué com entusiasmo, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Eles reconhecem tudo o que Deus fez por eles: a libertação da escravidão no Egito, a proteção durante a jornada pelo deserto, a vitória sobre seus inimigos. Sua gratidão os leva a um compromisso renovado. Mas sabemos que a história não termina aí. O livro de Juízes nos conta como, repetidamente, o povo de Israel se afastou de Deus, atraído pelos deuses das nações vizinhas. Isso nos lembra que a fidelidade não é uma decisão única, mas uma escolha que precisamos renovar diariamente. Passando para a segunda leitura, nos deparamos com um texto que tem sido frequentemente mal interpretado e até mesmo usado de maneira prejudicial. Paulo fala sobre o relacionamento entre maridos e esposas, usando a analogia da relação entre Cristo e a Igreja. É crucial entender este texto em seu contexto histórico e à luz do Evangelho de amor e igualdade de Cristo. Quando Paulo diz às mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, ele imediatamente equilibra isso dizendo aos maridos para amarem suas esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Este não é um chamado à dominação ou subserviência, mas um convite ao amor sacrificial mútuo. Pensem por um momento, como Cristo amou a Igreja. Ele se esvaziou, tomou a forma de servo, e deu sua vida por nós. Este é o padrão de amor que Paulo está estabelecendo para os casamentos cristãos, um amor que se doa, que serve, que coloca o outro em primeiro lugar. Paulo está desafiando as normas culturais de sua época, elevando o status das mulheres e chamando os homens a um padrão mais alto de amor e respeito. Ele está pintando uma imagem de parceria, não de hierarquia, uma dança de amor mútuo onde ambos os parceiros se submetem um ao outro em reverência a Cristo. Este é um chamado radical à transformação de relacionamentos. É uma escolha diária de amar como Cristo amou, de servir como Cristo serviu. É um eco do desafio de Josué, escolher servir ao Senhor não apenas no templo, mas em nossas casas, em nossos relacionamentos mais íntimos. Finalmente, chegamos ao Evangelho, onde encontramos outra cena de decisão. Jesus acabou de fazer sua declaração chocante sobre comer sua carne e beber seu sangue. Muitos de seus discípulos estão escandalizados. Esta palavra é dura, dizem eles, quem pode aceitá-la? Não podemos subestimar o quão perturbador este ensinamento deve ter sido para os ouvintes de Jesus. Para um judeu, a ideia de beber sangue era absolutamente repulsiva, proibida pela lei. Jesus está desafiando não apenas suas sensibilidades, mas sua compreensão fundamental da fé. E então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Que momento de crise! Imaginem o coração de Jesus neste momento, vendo muitos daqueles que o seguiam virando as costas e indo embora. É neste contexto que Jesus se volta para os 12 e faz a pergunta que ecoa através dos séculos até nós hoje. Vós também quereis ir embora? Esta é a pergunta que cada um de nós deve responder. Quando os ensinamentos de Jesus nos desafiam,
quando o caminho se torna difícil, quando o mundo oferece alternativas aparentemente mais fáceis ou atraentes, permaneceremos fiéis? Pedro, em um de seus momentos mais brilhantes, responde com uma declaração de fé que deveria estar gravada em nossos corações: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Que profunda verdade! Para onde mais iríamos? Que outra fonte poderia satisfazer a sede profunda de nossas almas? Que outro caminho poderia nos levar à vida eterna? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos confrontados com a mesma escolha que o povo de Israel enfrentou em Siquém, que os discípulos enfrentaram na Galileia. A quem serviremos? Em quem confiaremos? Quem seguiremos? O mundo nos oferece muitos deuses, sucesso, conforto, prazer imediato. Mas estes são ídolos vazios que no final nos deixam insatisfeitos e vazios. Apenas em Cristo encontramos palavras de vida eterna. Apenas nele encontramos o amor que verdadeiramente satisfaz, o propósito que dá sentido à nossa existência. Escolher seguir a Cristo não é fácil. Como a estrada estreita e rochosa em nossa imagem inicial, o caminho do discipulado é muitas vezes desafiador. Exige que neguemos a nós mesmos, que amemos sacrificialmente, que permaneçamos fiéis mesmo quando não entendemos completamente. Mas é neste caminho que encontramos a verdadeira vida. É nesta jornada que experimentamos a transformação, que nos tornamos mais parecidos com Cristo, que descobrimos nossa verdadeira identidade como filhos amados de Deus. Então, hoje, faço a vocês o mesmo convite que Josué fez ao povo de Israel: escolham a quem servirão. Faço o mesmo desafio que Paulo fez aos Efésios: amém como Cristo amou. E repito a pergunta de Jesus: vocês também querem ir embora? Que nossa resposta seja um eco da declaração de Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Que possamos renovar nosso compromisso com Cristo hoje, escolhendo segui-lo não apenas com nossas palavras, mas com nossas ações diárias, com nossos relacionamentos, com toda a nossa vida. E que a graça de Deus nos fortaleça nesta jornada, nos sustente nas dificuldades e nos guie sempre para mais perto daquele que é a fonte de toda a vida e amor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.